Pessoal, então agora vamos para o nosso painel maravilhoso, tá? Olha aqui, vamos falar sobre IAs, né, generativas. A gente falou bastante isso nas outras palestras aqui, né? Todo mundo falou um pouquinho sobre a generativa. E vamos ter aqui 3 pessoas sensacionais para trocar uma ideia com a gente. Então, primeiro aqui é o Rafael Rasson. Ele é fundador e diretor da Connect Plug. Salve de palmas para o Rafael, pessoal. Bora que bora. Aê. O Patrício Ramos também, que ele é diretor de engenharia de produtos na Local Web. Salve de palmas, Patrício, pessoal. E o Gustavo também, que é grande mestre aqui, Gustavo Salviano, CTO da Local Web Company. Vamos que vamos, salve de palmas para ele. E é interessante, né, a gente estar falando aqui sobre isso, porque primeiramente é uma coisa que a gente está toda hora falando, né? Chat GPT, o pessoal não para de falar sobre isso. E é interessante como o pessoal está criando coisas e também até ficando com medo de perder o emprego por causa disso, né? Que a gente tem muita gente, por exemplo, para rede social, para fazer coisa para TikTok. O pessoal está falando, gera para mim os vídeos aí e comenta e traz para mim até mesmo a legenda, e as IAs estão criando isso. Pessoas que são devs, código, né? Cria para mim o código que resolve o problema tal, está gerando. E acho que a gente vai discutir um pouco sobre como que isso aí está influenciando as pessoas, os negócios, e o mais importante, talvez, o nosso futuro, né? Como pessoas e como tudo mais. Beleza? Então, começando com... Vamos começar com o Gustavo. Você apresentar um pouquinho rapidão, Gustavo, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Gustavo Salviano, eu sou o CTO do Grupo Local Web. Estou na empresa há quase 4 anos, responsável aqui por, entre outras coisinhas, sistemas corporativos, sistemas de back-office, inovação. Vai ser um prazer bater um papo aqui com meus colegas, meus amigos aqui sobre o que está acontecendo no mundo aqui em AI. Show demais. Rafael. Boa tarde, pessoal. Sou Rafael Rasson, sou engenheiro da computação. Fundei a Connect Plug em 2015. Tá? Antes disso, eu já venho trabalhando com software há muitos anos, na realidade, né? Então, venho trabalhando com desenvolvimento de software, programação, arquitetura de sistemas. E em 2021, a gente veio fazer parte do Grupo Local Web, com a empresa como um todo. Show demais. Patrício, pode falar aí um pouco para a gente. Boa tarde, pessoal. Sou o Patrício Ramos, sou diretor de engenharia de produtos na Local Web. Sou formado também em engenharia da computação. Estou no grupo há 3 anos agora. E entusiasta de tecnologia e gosto também de data science. Show demais. E para começar, já é uma pergunta para o Rafael, né, sobre a questão que a gente acabou de falar. Tipo, como é que é o impacto disso aqui, da inteligência generativa e tal, tanto para o negócio, como foi para o seu, e como que você vê isso para as outras empresas? Legal. Eu acho que, antes de a gente falar do impacto, eu acho que é legal a gente entender como funciona a inteligência generativa, né? Então, a gente fala muito de inteligência artificial, fala, vai no chat GPT, mas no fundo ninguém está conseguindo entender como que é. Então eu vou trazer de uma maneira, tentar trazer o mais simplificado possível, porque isso vai abrir a cabeça de todo mundo na realidade, né? Primeiro ponto, a inteligência artificial é um tema que já existe há muitos anos, dezenas de anos, tá? E era conhecido até então com o conceito de machine learning, né? Que você podia ter uma máquina, que você entregava, pode ter uma máquina que você entrega dados para ela, e ela consegue classificar esses dados. Então, se existe um universo de dados, né, bem grande na realidade, né, então você vai entregar muito dado, que você não vai conseguir fazer manualmente, vamos usar um computador. Com essa quantidade de dados, você pode conseguir auxílio do computador para te dar uma probabilidade. Ou seja, eu tenho um universo de dados, né, que está lá treinado, e eu agora quero saber, olha, máquina, eu tenho esse dado aqui, qual que é a probabilidade deste dado estar dentro desse universo que eu quero saber se é ou não é, verdadeiro ou falso, né? Da mesma maneira que existe o chamado aprendizado supervisionado. O que quer dizer isso, né? Eu treino uma base de dados. O que é o treinamento, na realidade? Eu pego uma quantidade significativa de dados, entrego para a máquina, ela vai decodificar em bytes, assim por diante, e vai saber. O que eu consigo fazer com treinamento supervisionado? Eu consigo pegar uma imagem, me diga se essa imagem é um gato, ela transforma em bytes, existe um padrão, e ela vai tentar achar esse padrão numa base. O que veio com a chamada inteligência generativa? Existem 2 coisas, que é o game changer da brincadeira. O primeiro ponto aqui é a rede neural que existe por trás disso. O que é essa rede neural? O nome que assusta, mas não assusta. Na realidade, é uma rede que simula as camadas de neurônios, que suporta entradas gigantescas, de 1
a bilhões de dados. Um exemplo são as palavras. Quando a gente utiliza o chat GPT, existem as entradas catalogadas de 1 a bilhões de palavras, certo? Em uma grande base de dados. Conectada, essa primeira mudança, que é o Game Changer, que é a rede neural, conectada a um aparelho, um software extremamente desenvolvido chamado Transformer, que ele consegue pegar essa informação que a gente digita, no caso, um texto de exemplo, existem outros exemplos, mas no caso textual, o texto que você escreve, ela consegue traduzir em sentidos, com um software nisso. Então ela quer saber uma frase, o rato roeu a roupa, qual que é a próxima fase? Ela vai pegar as ocorrências existentes numa rede neural para tentar achar isso, ou seja, é ainda uma inteligência artificial probabilística. Então ela tem que navegar em uma base de dados para trazer um output. Então, existem duas coisas grandes, que é a rede neural e o Transformer, que consegue a gente entregar um texto, navegar em uma base de dados e dar o output. Então, lógico que a gente vai ter uma mudança, só que eu ainda entendo que ela está em um começo ainda, tão embrionário, porque temos um chat GPT, temos, mas ainda é o começo de uma brincadeira de navegação em base de dados, né? O Transformer chegou no estado da arte em 2018, para vocês terem ideia. Então, é algo novo, né? Então, é isso. Show demais. Então, a gente vai sair daquela ideia da gente ter um monte de if e para ser algo que realmente se sustenta, algo que cria de ideia. Beleza, agora para o Patrícia, então, agora, a pergunta... Não, para o Gustavo, vamos para o Gustavo aqui, que é, qual desafio você enxerga a incorporar essa ideia da inteligência generativa, tá, nas empresas que você também tem supervisionado e como um todo? Como é que você acha que está, tanto, acho que as empresas, como que elas estão recebendo esses dados, até trabalhando? A gente teve até umas perguntas aqui, o pessoal falava, tem empresa que deixa, que acha que é legal trabalhar os dados delas, tem empresas que já prendem e não deixam os dados abertos. Como é que para você, como é que é a sua visão disso? Então, até puxando um pouquinho o que o Rafa estava comentando, né? Primeiro, acho que a gente precisa tomar cuidado com o boom do momento, né? Então, a gente como empresa, né, olhando para a empresa, não entrar no desespero do puta, tá todo mundo fazendo, menos eu não, né? E aí, né? Só eu estou para trás nesse assunto, né? E as áreas, principalmente as áreas de tecnologia, começam a ser cobradas, as áreas de engenharia, falam, vocês não fizeram nada ainda? Vocês não estão usando esse negócio? Como assim, né? Tá todo mundo usando, né? Mas, olhando corporativamente, é importante a gente primeiro priorizar, entender a demanda e priorizar, né? Onde vai fazer sentido, onde a aplicabilidade ela é efetiva e vai trazer algum tipo de ganho, né? Seja de produtividade, seja econômica, né? Seja de qualidade, seja de experiência. Então, pensar no negócio e saber onde aplicar é a primeira decisão. Então, respira, dá um passo, segura um pouquinho, olha para o seu business e onde isso faz sentido. Não sai aplicando, porque não vai fazer direito. Acho que vale, como áreas de tecnologia, né, e engenharia, da gente começar a testar para saber como é que funciona, qual é que é, mas cuidado com o apelo corporativo disso, a hora que você vai colocar isso para a empresa como algo que vai dar resultado, né? Tem um outro lado que é a experiência técnica, né? Então, é tudo muito novo e está tudo muito imaturo. Então, os times não necessariamente, muitos poucos, estão preparados para efetivamente implantar, né? Então, às vezes, contar com ajuda externa é importante, né? Então, de novo, pensar, planejar, ver quem tem capability dentro do time para fazer é muito importante, né? Tem um ponto importante que o Rafa comentou também sobre segurança, ética, né? Qualidade do dado, né? Então, de onde está vindo essa informação que a gente vai usar? Então, tomar cuidado com isso, né? A verdade que está ali não necessariamente é verdade. Os modelos estão sendo treinados, o aprendizado está começando, né? Então, é importante tomar cuidado com a qualidade da informação que está lá e com a informação que a gente compartilha, né? Então, desenhar um programa de AI é importante para você saber onde isso se aplica, qual retorno isso vai dar, quão seguro nós estamos de compartilhar uma informação da companhia. Podemos fazer isso? Não podemos fazer isso? Sabemos fazer tecnicamente, né? Tem quem sabe, né? Precisamos buscar ajuda, né? De novo, planejar, né? Planejamento aqui é importante para não sair aplicando e não trazer o resultado que a gente espera ou expor a companhia a algo que a gente não quer expor. É muito massa isso, porque a gente tenta ver
a evolução das pessoas junto com as tecnologias, né? Às vezes você vai ver uma vaga, tem lá 7 anos de experiência com o ChatGPT e tipo não existe, né, esse tempo ChatGPT. Como, né? Então como é que é legal ver essa evolução, né? Como as pessoas evoluem junto. Agora, Patrícia, como é que é a tua visão sobre a questão das IA generativas nas empresas? Fazendo um gancho um pouco com o que o Gustavo falou, né? Eu acho que, bom, estamos num hype, estamos no boom do ChatGPT, né? Colocando na mão de qualquer pessoa um prompt e poxa, democratizando o acesso, né? Então, chegou e a gente ouvia muito, nossa, vai acabar com os empregos, né? Vai substituir muitas profissões e etc. No que estou acompanhando, a gente está um pouco agora né, quando a gente olha a curva do hype do Gartner, estamos na descida, né? Os pensamentos de desilusão e é isso, né? Me lembra um pouco até uns anos atrás o RPA quando chegou e poxa, nossa, vai dar para automatizar todo mundo, tudo, vamos mandar embora todo mundo, mas a gente vê que não é bem isso, né? Então resolve problemas, todos provavelmente não, mas alguns com certeza sim. O Gustavo falou, né? Tem uma curva de aprendizado também dentro das empresas. Mas é isso, tem o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Todo mundo fala só disso. Poxa, e o que vocês estão fazendo? Né? Você vai em evento, vai encontrando alguns pares. O que vocês estão fazendo? Vocês não estão fazendo nada? Nossa, né? E aí todo mundo fica com muito medo de ficar para trás, né? Então, tem empresas que eu vejo que tem uma estratégia funcionando. Então, a gente pode ver uso interno, né? Então, tem formas de aumentar a produtividade, né? Por exemplo, pegar um transcript de uma reunião que foi gravada, conseguir sintetizar, fazer uma ata automaticamente, extrair os to-dos, etc. E externamente também, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplos no grupo Local Web, né? Ethos com criação de conteúdo para post, etc. Recentemente a Octadesk com atendimento, né? Onde a gente sugere uma resposta possível para o atendente. Então, tem muitas possibilidades. Acho que tem empresas que são mais preparadas que outras. Algumas querem ter IA por ter IA e falar temos IA. Tem uma pressão do mercado também sobre isso, né? Acho que é algo que a gente sente também. Mas é isso. Eu acho que pensando muito de forma bem abrangente, né? Muitos lançamentos, mas pensando de maneira bem abrangente. Show demais. Uma provocação que fica é que é interessante das generativas que hoje em dia elas partem das massas, ou seja, deixa de ser aquele negócio que só as empresas têm, né, controle, só as empresas têm treinamentos e passa para o público em geral. O ChatGPT acontece muito isso. Como é que vocês veem isso em relação a pegar o que as pessoas estão produzindo e trazer para as empresas? Alguém consegue falar? Eu acho que eu vou só complementar um pouquinho do que você comentou. Muito lido aí, né, de que a grande diferença, né, que você falou de empresa para o público, né, é a interface, né? Então, a capacidade que as ferramentas que estão disponíveis geraram de criar aquela sensação que para um usuário comum, né, há uma interface de interação e que ele consegue experimentar a tecnologia. Então, gera uma pressão, né? Gera uma pressão individual e gera uma pressão coletiva, né? Então, acho que esse é um ponto, um dos grandes diferenciais. Queria passar por um tema que você comentou também rapidinho, né, de empregabilidade, né? Então, o Rafa falou um pouquinho todo o processo de surgimento aqui de inteligência artificial, né? E é mais um processo de transformação, acho que na minha visão, né? A gente passou por vários processos de transformação tecnológica, esse é um forte que também vai fazer uma transformação de emprego e de função, né? Olhando para, acho que um pouquinho aqui para a empresa, né? E uso em empresa, né? Acho que uma das coisas que se espera muito e que a gente já observa é esse impacto na diferença de atendimento a um usuário, a um cliente, né? Então, essa interação que com um bot antigamente, né? Você percebe que é um bot, né? Você Exato, sabe o que você está falando. Por melhor que esteja treinado, por melhor que seja amadurecido, você sabe que não é uma interface humana, né? Sim.
com IA generativa, você já começa a ter muito dessa dúvida, né? Então, você começa a ter essa... E que é o que o humano quer. Você, como humano, quer uma sensação de que você está falando. Então, essa sensação é gostosa. Né? O próprio sarcasmo, né? Antigamente era muito difícil saber se o bot era sarcástico ou não. Exato. Hoje em dia e hoje já consegue, né? difícil, então, né? Você não vai ter isso, né? Mas essa interação com uma interface que se sensibiliza como um humano e te responde no humano, dá uma sensação segura para o ser humano de uma interação melhor. Verdade. E isso traz uma percepção de qualidade diferente. Show demais. Pô, é muito bom. Acho que esse papo é muito interessante para isso, para as pessoas verem, primeiro, que dentro das empresas, a gente pode se unir, sabe? O que a gente tem com o que as próprias pessoas estão usando no dia a dia, e também essa questão de, tipo, como você vai conseguir garantir que as pessoas que estão chegando já venham com esse querer de experimentar, e aquilo que vocês falam muito bem, que é, tipo, ninguém é obrigado a usar só porque existe, né? É saber onde aplicar. E aí até pergunto para o Rafael agora, que faz esse complemento, que é, na sua visão de CEO, as empresas, elas estão, como é que elas vão garantir que elas realmente podem receber e podem trabalhar com IA generativa? Bom, acho que o primeiro ponto é, que nem o Patrício falou, é não cair no hype que está acontecendo aí. Isso é o primeiro de tudo, né? Em segundo, tem que entender a tecnologia, tem que entender como tudo funciona. Muita gente acha que o ChatGPT ou qualquer outra IA generativa, ela cria conteúdo. Ela acha que tem quase que vida por trás, na realidade, né? Na realidade, não. É puramente um modelo probabilístico. Ele cria aquelas respostas bonitas que a gente vê com texto passado que está numa database. Ela não está criando um conteúdo na realidade. Ela está cuspindo um output do que já existe. O dia que a IA criar a coisa sozinha, a gente atingiu a singularidade tecnológica, que daí vai ser completamente exponencial, que é a IA criando conteúdo. Isso ainda não aconteceu e não sabemos quando vai acontecer, se é que vai. Imagino que vai, né, na realidade. A ideia talvez que não aconteça isso, né? Então, o que eu acho que, para as empresas se prepararem, você tem que entender, né, como funciona e ir atrás do core. O que é o core da inteligência generativa? É a rede neural que eu estou falando, que ela é conhecida como Foundation Model. Então, pesquisem depois sobre esse tema, que ele é muito legal. Tudo acontece no ChatGPT através de um Foundation Model. No caso do GPT, ela tem um Foundation Model de texto, que é uma Large Language Model Database. No caso de imagem, existe uma database chamada DALL-E, de imagens. Então, quem que é o dono da brincadeira dessa grande database, no caso, é a OpenAI, com o ChatGPT, a DALL-E com imagens. Enfim, existem várias Foundation Models de grandes empresas que estão distribuindo, porque é muito caro você montar uma fundação dessa. Então, você tem que entender qual você vai usar. Cara, eu quero uma Foundation de texto. Não, eu quero trabalhar com áudio. Existem as verticais do que acontece, tá? Então, ainda tem que se entender como tudo funciona para você perceber o seu uso e o que você consegue aplicar na sua empresa. Até pegando um gancho aí, Rafael, a tua visão, isso foi... Chegamos nas IA generativas, foi fluido ou tipo alguém já estava pretendendo colocar isso no ar e tipo, esse é o momento? Na realidade, já é um trabalho que veio agora, mas Harvard já vem montando sistemas de redes neurais há muito tempo, na realidade, né? Há anos, tá? Então, rede neural não é de agora. Isso é um bom ponto que você trouxe, que eu vou trazer aqui também. Por que agora veio um boom? Por dois motivos que eu falei, a rede neural, alocada uma coisa que eu vou falar agora, porém, a aplicabilidade do Transformer, que é pegar o texto, é um software gigante que é escrito, que consegue pegar o texto, traduzir em vetorização, vai montando a hash. Cara, é um algoritmo muito grande, que não dá para falar em poucos minutos aqui como funciona, né? Mas veio à tona por causa de processamento. De poder de processamento, que não é nem CPU, é GPU. Exato. Graphical Processor Unit, que é muito mais rápido que uma CPU, muito mais cara, que consegue trafegar em uma rede neural, no exemplo do GPT, são mais de 2 bilhões de entradas que existem. Então, é uma entrada gigante que você vê de 0 a bilhões, que é teu texto, que ele te quebra, consegue entrar e consegue trafegar numa rede neural para conseguir, dando um breakdown do que você digitou, para traduzir o output que você quer. E é interessante que a gente pode até linkar com o próprio blockchain, né? E a questão de mineração, que também usa GPT. E aí tudo, similar a essa linha. Tudo vai se aprimorando juntamente, né? Isso é muito legal. Isso aí.
Gustavo, e você, como é que você vê o futuro disso aí, né? Em relação tanto à estratégia das empresas, tanto tecnologia quanto inovação? Tem uma mudança gigante, né? Mas, de novo, é momento de aprendizado, né? Então, sempre eu gosto de reforçar assim, cuidado, né? Pensa, planeja para executar e aplicar onde melhor pode acontecer, né? Mas a gente falou, o Patrício comentou de automação, né? A gente fala de automação há muito tempo, mas o que está disponível já exponencializa a nossa capacidade de automação e tarefas que muitas vezes a gente não acreditava muito pela sua complexidade, elas passam a poder ser automatizadas, né? Então, de novo, vem uma transformação da maneira de trabalho e do trabalho que muitas pessoas executam para elas, o que é bom, né? Para ela evoluir, né? Ela deixa, né? As pessoas deixam de fazer trabalhos repetitivos e vão para uma evolução de trabalho, um trabalho um pouco mais, cada vez mais inteligente, né? Você tem, de novo, que eu comentei, né? Experiência, né? Muda muito a experiência em todos os trâmites, né? Velocidade, né? Então, todo aquele trabalho que, eventualmente, né? Para quem já experimentou, né? Fazer um PowerPoint novo, fazer um planilhão, fazer uma automação de planilha ali, a tua velocidade de entrega muda absurdamente, né? Desenvolvimento, né? Todo mundo que desenvolve, né? Com ferramentas colaborativas, né? Ganha uma velocidade absurda, né? Eu estava brincando com eles, outro dia eu criei um botzinho lá em 10 minutos para fazer um atendimento, é um negócio absurdo, né? Uhum. Então, algo que você levaria semanas, né, com alguém com experiência, etc., né? Qualidade de entrega, então, usar essas ferramentas para fazer análises qualitativas naquilo que você está entregando, né? É muito mais rápido e conta com base de dados, de novo, com cuidado da qualidade do dado, né? Mas conta com bases de dados excepcionais para fazer esse quality assurance, né? Então, traz um ganho de escala fenomenal, né? Realmente. E você, Patrícia, quais são os riscos que você acha, que até é uma coisa que faz muito sentido, né? A questão de você implementar a IA, né, como um todo, tanto nas empresas quanto para fora delas. Que a segurança desses dados, como é que você enxerga essa situação? Legal, eu acho que o Gustavo até mencionou um pouco na primeira resposta, mas fazendo um vínculo com o que a gente conversou no início, estamos colocando isso na mão de qualquer pessoa, né? É um B2C puro, então qualquer pessoa tem acesso, né? Não sei, difícil, talvez algumas pessoas aqui na sala nunca testaram um ChatGPT, um Bard, mas é muito difícil, né? Quando a gente conversa com as pessoas. Então, isso representa um risco, né? Por quê? Porque essas ferramentas B2C, né, um prompt do ChatGPT, ou até o Bard agora, e ontem a gente estava no Google, né, assistindo a algumas apresentações, e a primeira coisa que foi feita é abrir os termos de uso, né? E o que foi destacado? Tudo que você está colocando aqui é reutilizado e é acessível, né? Ou seja, são informações que passam por toda a máquina da OpenAI, do Google e etc. Ou seja, a questão de confidencialidade ela é muito importante, né? E a gente tem uns casos, acho que da Samsung, um dos mais recentes, onde alguns desenvolvedores da Samsung usaram para melhorar código. E eram códigos extremamente sensíveis. Sim. E vazou. Né? Então, assim, a gente tem um leque aí de possibilidade, a gente tem uma explosão de ferramentas, né? Seja para código, seja para texto, né? Criação de conteúdo e etc. E a gente, como empresa, a gente tem que pensar quais são as diretrizes das políticas. Né? Por quê? Porque tem muitos equivalentes dessas ferramentas para uso B2B, onde justamente esses dados não são reutilizados. Então, por exemplo, a gente fala de ChatGPT, né, que é da OpenAI, as APIs que são disponíveis também disponibilizados pela OpenAI, eles não fazem o uso do seu conteúdo, então é mais seguro. Né? No Google, mesma coisa, a gente fala do Bard, né, que é aquele que todo mundo conhece, mas tem a versão Enterprise, que é o Vertex, então mesma coisa. Então, como desenvolvedor, né, quem não vai ter a tentação de pegar um código, estou trabalhando nesse código, vou jogar lá no ChatGPT, me ajuda aí. Nem que seja, gera código teste unitário para mim. Sim. O seu código já está lá. Sim. É um pouco que aconteceu com a cloud, né? Acho que quando a gente migrou do servidor físico para a cloud, tinha muito esse medo de colocar o que a gente poderia colocar na cloud, o que não poderia colocar na cloud. Vocês acham que vai ter um fluxo padrão para isso? Tipo assim,
vai ter uma ética trabalhada pelas pessoas, falando, isso aqui é algo que a gente pode colocar, isso aqui é algo que a gente não pode colocar, e também, como você falou, é importante ver como as empresas vão trabalhar os dados, né? É isso, e como que como empresa a gente coloca as devidas ferramentas na mão dos nossos colaboradores, né? Então, de forma bem estruturado, com uma governança forte, né? Como risco a gente tem também a dependência que isso gera, né? A partir do momento que a gente coloca processos usando Generative AI, a gente começa a ter uma dependência, né? E a tentação, às vezes, poxa, beleza, eu tô com um time de atendimento, eu vou colocar bots com Generative AI para atender e eu vou deixar rodar. E se você não supervisiona? Exato. Acho que você pode ter uma surpresa, não necessariamente das melhores. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que poder ter uns guardrails, pessoas olhando, entender também como foi implementado. Você acaba gerando uma dependência e o conhecimento pode se perder. Né? Então, tem que ter pessoas e a expertise. Eu acho Faz todo sentido. Que o Gustavo falou. Se me permitir, tem casos de empresas, né, que decidiram por fechar, né? Então, com o seu ambiente fechado, usa interno, né? Exato. É uma medida, né? Resolve, né? Em segurança, você desconecta, você está seguro, mas e aí, né? Sim. Mas você está usando o melhor da tecnologia, né? Você está deixando de ter um compartilhamento, usar também, você não quer que teu dado vaze, ok. Mas você também não está recebendo, não tá recebendo da melhor forma. Por né? exemplo, framework de tecnologia, né? Quando a gente vai perguntar, você pode usar o framework que é open source, todo mundo está testando, todo mundo está trazendo para você as melhorias, ou você pode se fechar, fazer o seu interno e aí. Mas você fica só no seu ecossistema, né? É a melhor opção? Né? Exato. Não necessariamente, né? Mas você tem o risco, né? E achar esse equilíbrio que eu acho que é o problema hoje, né? É um dilema, né? Sim. Não se sabe resolver muito isso, né? Então, instituições muito reguladas se fecharam, né? Sim. Estão se fechando, né? Menos reguladas estão se arriscando, né? Mas tem um risco, né? Vaza, né? Tem um risco, E a gente vê que começa a acontecer, né? É um dilema que acho que cada empresa precisa discutir o seu, ver o limite ali de uso ou não, e educar, né? Fazer governança e educação, né? É interessante que o fluxo sempre foi tipo open source, por exemplo. Então, no final, as pessoas entendem os riscos, aceitam eles e seguem para a inovação. Rafael, você tem alguma coisa pra falar? E mais um complemento também, na realidade. Como eu falei, né, você ter um modelo é muito caro, neural. Né? Então, existem os modelos privados, que você, como empresa, vai ter que conhecer o fornecedor que você quer e confiar no fornecedor, que nem é cloud. Exato. Você tem a tua cloud. Você quer confiar a utilização de um modelo de inteligência generativa com o fornecedor A, B ou C, quem é o fornecedor, como ele trata esses dados, porque você vai utilizar. Então, esse é o caminho que eu vejo. Show demais. Pessoal, alguém tem uma pergunta aqui para falar? O pessoal aí. O pessoal tá interessado bastante. Tem pergunta aqui, ó. Tem pergunta. Você tem pergunta, Roberto? Você falou que tem, cara. Mas agora, então, voltando. Aqui o pessoal tá meio quieto hoje. O que aconteceu com vocês? Vocês estavam mais animados. Pós-almoço. Deve ser por isso. Mas uma coisa que a gente vê que é interessante, tá nesse fluxo todo, da questão de a gente sair das IAs, vamos falar assim, padrões, para a IA generativa, é que, acho que esse ponto que o Rafael falou, que a IA ainda não gera as coisas sem ter vamos falar assim, o insumo. O que você acha que talvez falte para fazer essa volta? Já que talvez possa acontecer. Você acha que a gente tem processamento hoje, que a gente não tinha, hardware era muito caro. Hoje em dia a gente tem dados, embora, como até o Gustavo falou bem, questão de ter dados bons, às vezes nem sempre a gente tem os dados bons, né? Falta isso às vezes. Mas você acha que isso aí pode ser uma limitação lógica da tecnologia? Ou as pessoas limitam isso porque se abrir pode dar muita... Você disse para ela conseguir gerar dados. Isso. Não, é porque não temos ainda, na realidade, algoritmos para isso. Sim. Né? Então, a inteligência que a gente tem hoje, ela é feita para fazer o que a gente pede. Na realidade, buscando numa base de dados, meramente com a probabilidade. Né? Então, não existe tomar uma decisão própria, né? Eu acho que isso é legal também quando você consegue. Isso é bem legal que você consegue testar o limite da inteligência artificial, até no ChatGPT, na realidade, né? Você consegue pedir para ela, me transforme isso aqui num array, num qualquer coisa de código. Sim. Você consegue, porque ela tem um padrão, ela consegue te entender e te pegar modelos prontos e te cuspir isso. Mas a hora que você começa a pedir coisas mais avançadas para o GPT, ela não consegue te trazer.
Ela mesma fala, É eu não consigo... Se você perguntar para ela lá e começar a fazer, você consegue me montar tal negócio, assim, você olha, não consigo, mas segue um trecho disso. Porque ela não consegue criar coisas, ela te gospe o output de acordo com o que ela tem gravado. Então, não tem hoje um software, na realidade, que consiga fazer coisas sozinhas, né? É que passa uma sensação de criação, né? Sim, total, isso é verdade. Porque é uma informação que muitas vezes, né, quando você trabalha com imagem, né, então você fala, nossa, criou um negócio aqui, isso já apareceu em algum banco de dados, em algum lugar, com combinações que talvez a gente naquele momento não imaginasse, mas por inputs nossos e de outras pessoas que interagiram, né, o algoritmo consegue criar algo que para a gente pode parecer, para você que está olhando a primeira vez, inovador. Mas é uma combinação, né? Então, de novo, são modelos probabilísticos, né, que levam a uma sensação, por isso, de novo, né, uma sensação de novo, de criação, né? E aí, de novo, vem aquela sensação de, assim, nossa, sabe mais do que eu, me substitui, mas não é por aí, né? A gente fala, escuta um pouco de cocriação, né? Então, aquilo que a gente como né, com capacidade humana aqui de criar, né, começa a interagir e usa a criação de outros para fazer uma cocriação com a inteligência artificial, né? Mas, de novo, ela não inovou, né, na origem, né? Só usou o que já estava lá. Ela usa o que tem disponível, né? Sim. Eu acho que até você falou de imagem aqui, até me lembrei de um caso que eu imagino que todo mundo deve ter visto aqui, que é aquela imagem que a inteligência artificial criou dos presidentes do mundo mesclado com super-heróis. Cara, no fim das contas, o que ela fez? Você deu um input textual para ela, ela consegue te traduzir e entender, ela sabe através da internet, porque o ChatGPT literalmente varreu a internet, todo o texto, de tudo, na realidade. Um parênteses, aí que mora a não confiabilidade. Tá? Isso é reconhecido pelos autores de inteligência artificial da IBM, da própria Google, que você não tem ainda como confiar. E tratar esse volume de dados para filtrar o que é confiável ou não é um problema. Existem estudos disso acontecendo. Então, o que a IA fez? Sabe quem são os presidentes do mundo, através do Transform te dá o texto. Então, temos uma Foundation Model textual para ele te trazer, conectado com uma Foundation Model de imagens de presidentes, né, de todas as imagens, que ele cataloga na rede neural quem é presidente, quem é super-herói, e daí um algoritmo que mescla os dois, na realidade. Então, não tem criação. Tem navegação em gigantes databases que conseguem entender o que você fala, que você escreve, né? Porque ela traduz, dá o breakdown no texto, te dá o sentido, e com database de textos e imagens, te dá o output que você quer. Isso é muito legal. Tipo, no Tibia, que é um jogo muito velho, tem uma linguagem numérica lá que ninguém nunca traduziu. Eles estavam tentando usar o ChatGPT para traduzir essa linguagem usando tipo, algumas matrizes matemáticas. Tipo, é interessante quando você libera para o público, entender o que o pessoal faz de doideira lá, que às vezes a gente nunca imagina que o pessoal vai usar. Tem uma pergunta ali, ó. Boa, manda aí. Microfone ali, ó. Tava funcionando. Agora foi? Tá funcionando. Vai lá. São duas perguntas, na verdade, né? A primeira pergunta eu queria ouvir de vocês sobre os desafios associados à implementação de Generative AI. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de confronto de vieses, interdisciplinaridade, tá, em termos de profissionais, de formação de squad. E a segunda pergunta que eu tinha era, quando a gente fala de RPA, a gente tinha algumas métricas muito esperadas de mercado para entrega de valor, né? Então, quando a gente falava de RPA, por exemplo, a gente associava FTI, a gente associava eficiência como critério de sucesso daquele contexto. Quando a gente fala de Generative AI, o que vocês imaginam que mexe? Quais são os principais KPIs que vocês imaginam que mexe, pensando em resultado? Show demais. Então, a primeira é sobre viés e a segunda... Posso pegar? A primeira não vi muito bem. É um pouco sobre os desafios, né? Sobre viés, como é que você acha que... É questão de viés. Tipo, como você vai usar isso tentando se importar com a cultura das pessoas ou né, do contexto, perfeito. E os viés que podem criar com a Generative AI. Não, legal. Eu acho que é importante ver a tecnologia realmente como uma ferramenta. Então, de quem o usa. Né? Então, se tem viés, talvez o próprio input, né, vai vir com viés. Então, necessariamente, o output vem também com viés. Né? Mas não deixa de ser uma ferramenta. Né? É um pouco do que a gente falou no início, né? com o hype, né? Como que isso vai substituir pessoas e etc. Mas muitas vezes a gente vê que não. Né? A gente estava falando de geração de imagem, o Midjourney, por exemplo.
gosto muito da ferramenta. Eu acompanhava no Twitter, né, algumas imagens geradas e o prompt que veio junto. Eu sou incapaz de gerar esse prompt, porque eu não tenho nenhuma experiência como designer. Então, a metade dos termos que estão usados, eu nunca iria usar, mas um designer sabe, né? Então, eu acho que isso, para a segunda parte, quais são as métricas, KPIs e etc., eu acho que são os mesmos, na verdade. Por quê? Porque é meio. Né? A gente quer melhorar, por exemplo, quando a gente fala de atendimento, a gente quer reduzir o tempo de atendimento. Quando a gente quer fazer uma venda, a gente quer melhorar a taxa de conversão, né? Então, os leads e quanto que eu vendo. Quando a gente fala de qualquer uso, né? Por exemplo, se a gente usa como assistente de código, a gente quer produzir mais, né? Com maior qualidade. Então, todos os KPIs são os mesmos dos processos já existentes, né? E como que a gente insere a ferramenta para justamente ver esses KPIs melhorar. Não sei se respondeu a pergunta. Show demais. Mais alguma pergunta, pessoal? Daqui a pouco o pessoal aparece aí. E a questão já pensando aqui, assim... pouco. Tem aqui? Aqui, ó. Boa, boa. Boa tarde. Você falou bastante de singularidade e criação, atrelou singularidade à criação. Mas a partir do momento onde eu tenho diversas redes neurais, e se eu conseguir conectá-las e na mão de pessoas que não são efetivamente profissionais ou responsáveis com os dados que elas estão manipulando, resposta passa a ser singularidade também? E se isso gera algum tipo de perigo ou medo real? Singularidade é quando o software consegue criar coisa sozinho. Isso é singularidade tecnológica. Ela consegue criar conteúdo de maneira autônoma, um atrás do outro, de maneira exponencial. Tá? Se você tem uma foundation model, né? Cara, é o conteúdo público na internet, né? Tanto é que o ChatGPT e o BART começaram a varrer tanto a internet que a Reddit, que é um fórum gigante, começou a bloquear eles, né? Então, tem perigo? Tem, lógico, pode ter inúmeras possibilidades, porque você tem uma database muito grande na tua mão que você consegue navegar rápido, né? Então, pô, eu gostaria de ser o dono da foundation do GPT e eu começar a analisar tudo que eu quero, porque eles sabem onde estão. Aí que mora o grande perigo, na realidade, porque... Cara, custou milhões de dólares para montar a database do GPT. A gente não consegue fazer, né, os mortais, vamos falar assim, né? Cara, então pensa, quando a gente tiver aí daqui a alguns anos as 50 maiores foundation models do mundo, o poder que essa galera não vai ter na mão, aí que mora um grande perigo bem forte, porque vão ser databases tão grandes, cada vez com mais dados, filtrados, higienizados, que a galera não para de estudar, né? Rede neural poluída com um monte de coisa, mas a brincadeira vai evoluir. Então, o medo mora em quem vai ser o dono dessa brincadeira. Sobre a singularidade, ainda não dá para a gente saber quando a gente vai atingir isso daí, se é que vamos atingir. Imagino que vai, né? Mas, quando atingir, vai ser tipo filme, daí literalmente mesmo. É isso que eu imagino, aquele filme que a gente vê de alta realidade, que é muito doido. Mais alguém aí, pessoal? Lá, aqui, ó, tem mais uma ali. Ó. Tá ficando, o pessoal começou a animar, né? Começou a animar. Boa tarde. Minha pergunta vai mais direcionada para o Rafael, se esse modelo, Foundation Model, tem alguma coisa relacionada com a trilogia de Asimov. E eu queria saber um pouquinho mais sobre a singularidade, também sobre o risco, se em algum momento houver a criação a partir da inteligência artificial autônoma, se ela pode gerar alguma coisa que gere uma obsolescência real com os humanos, até Elon Musk tem medo disso. E como seriam as possíveis limitações colocadas no algoritmo para que não aconteça isso? Muito difícil a tua pergunta, na realidade, né? Então, o que eu vou falar aqui não tem como te afirmar, porque nem o mundo ainda sabe, na realidade, né? Obviamente que, quando for ser criado, vai ser tentado se limitar ao máximo possível, né? Mas a gente não chegou lá para saber e te dar uma resposta concreta, né? Essa resposta vai vir através de cientistas de dados no futuro para a gente saber. O mundo não sabe ainda como que vai ser, se e quando vamos atingir, né? Tanto é que veio as preocupações aí de Elon Musk e toda a turma.
de Stop AI, né? Até os assim por filmes diante. trazem um pouco dessa nossa, talvez, né, medo, Her, que tem outros filmes que trazem muito essa ideia, mas não tem como saber mesmo. É um tema que, lógico, que chama a atenção, que a gente acha que talvez tenha atingido, mas a gente não atingiu. Eu não entendi o teu começo da primeira parte ali. Ouviu? Não, na realidade, quando a gente fala em ter automação completa, ela é uma automação completa, na realidade, né? Singularidade é singularidade. Não, foi em relação ao termo Foundation Model. Certo. Se é relacionado com a trilogia de Asimov. Sim. Ah, tá. Foi só uma curiosidade mesmo. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Então vamos partir aqui para o nosso final. Papo muito da hora, Então, assim, a mensagem final para vocês sobre o que a gente pode esperar, o que as pessoas podem esperar e o que as empresas podem esperar sobre as IA generativas. Vamos lá, Gustavo. Começo eu aqui. Acho que muito do que a gente falou aqui pareceu um pouquinho até de desmistificação, né? Botar um pouquinho a bola no chão do assunto, né? Mas isso não, né, de tudo que a gente falou não tira a importância e a relevância do tema como inovação, né? Eu acho que o recado é: precisamos estudar, estudem, acompanhem, aprofundem-se, fuja do, vou usar teu termo aqui, fuja do hype, né? Vamos na pessoa física, vamos lá, né? Vamos brincar e vamos aprender e vamos entender. Mas acho que para desenvolver negócio, vamos olhar o que tem de efetivamente para ser feito, aonde ser feito, né? Com que qualidade a gente consegue aplicar e colher o melhor dos dois, né? Da experiência, não quebrar a nossa vontade de inovar aqui, de descobrir, de desenvolver, mas a gente, como empresa, também olhar o lado da qualidade, segurança e retorno que a gente precisa garantir para gerar uma experiência legal para o nosso cliente final, né? É onde a gente quer entregar isso. É verdade. Né? Show demais. Rafael, bora lá? Pô, eu acho que, volto a dizer que, né, a gente está no começo aí da brincadeira, como se fosse aí no 94 que começou a popularizar a internet. Aí, quem é mais velho usou muito modem de descarga, 14 KB aí. Ninguém, né? Eu não. Só DSL, nem DSL. Ainda que usou. Aquele barulhinho delicioso, né? Conectar depois da meia-noite. Assim a por mãe diante. reclamando que... Então, estamos no começo da brincadeira ainda, então é estudar e se preparar para o médio a longo prazo, saber o que está acontecendo. Show demais. Patrícia? Eu já está aqui, tem coisas que já estão aqui, vão ficar, né? A gente usa Suite, seja da Google, da Microsoft, a gente escreve e-mail mais rápido, melhor, revisão de texto, a gente cria apresentações a partir de prompt, né? Então isso vem nos ajudando. Tira a necessidade da nossa atuação? Não, mas ajuda muito. Então são coisas que realmente são ganhos de produtividade. Então tem um leque de possibilidade que é muito grande, né? Mas tem que chegar na maturidade e não apenas da própria tecnologia. Eu acho que às vezes a tecnologia vai muito mais rápido que nós, como até pessoas, mas como organizações, conseguimos nos adaptar, porque isso coloca em xeque políticas, diretrizes e por aí vai. Então a gente tem que se adaptar, né? Se a gente não colocar na mão das nossas pessoas as ferramentas disponíveis de uma forma segura, elas vão procurar o jeito delas, né? E é natural. Então, é um hype, né? Mas a curva do hype ela chega no platô depois, e realmente onde ela se encaixa e onde ela ajuda. Então, estamos caminhando para isso. Show demais. Pessoal, salva de palmas para esses três grandes pessoas que estão aqui. Valeu de coração, foi muito boa. Muito bom mesmo o papo. E vamos que aqui não para. Vamos ajeitar aqui agora para ter a próxima palestra.